E pronto. Bom, então, como a gente sempre faz, né, a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente estudou até agora, né? Então, a gente está estudando a introdução do Livro dos Espíritos, e lá no comecinho, lá, então, Kardec vai falar da questão das palavras, né, da dificuldade que ele encontrou, né, nesse campo novo com relação às palavras. Já inicialmente ali, para definir, então, a doutrina, né, do que se tratava, a questão ali espiritual, espiritualista, espiritualismo, que eram palavras que já existiam, né, embora representasse mais ou menos ali próximo ao que definiria ali o que define o espiritismo. Então ali ele adotou uma parte dessa palavra, né, e colocou ali o sufixo para dar o entendimento, e foi essa palavra que ele adotou então para definir então a doutrina espírita, e aqueles que estudam, né, que são os adeptos da doutrina, são os espíritas ou os espiritistas. Bom, e aí logo na sequência ele vai falar sobre a questão da dificuldade também de entendimento da palavra alma, né? Porque é ainda mais difícil do que a do espiritualismo, né? Porque a alma então abrange uma série de outros entendimentos, né? Como a gente fala sempre, até a questão a alma do negócio, né? Enfim, a alma com essa questão, enfim, são várias, né? Os entendimentos. E aqui o Kardec, então, traz três entendimentos da palavra alma para a gente se situar. Então, primeiro ele vai falar da questão da visão do materialista, né, em que ele fala, então, que a alma é o princípio da vida material orgânica, ela não tem existência própria e cessa com a vida material, né? Então, o materialista enxerga a alma dessa forma, né? Aí depois ele vem trazer, então, o segundo entendimento, que a alma é o princípio da inteligência, o agente universal do qual cada ser absorve uma porção. E aí, então, depois que ele absorve essa porção, né, ocorre a morte do corpo, essa porção, então, retorna a esse todo, né? Então, existe uma consciência lá universal, que é doadora desses princípios, dessas partículas, podemos falar assim, onde cada ser absorve uma porção. E aí, depois que ele se utiliza dessa porção, não tem mais, o corpo morre, essa porção retorna. Isso é uma característica do, do panteísmo, né? Então, que a gente vem do todo e retorna para o todo, né? A questão que diferencia esse entendimento é que eles entendem que existe sim, né, essa porção que a gente adota aqui, então, ou seja, tem o corpo físico e essa porção que adota do todo, né? E depois, com a morte do corpo físico, essa porção retorna ao todo. A questão, então, aqui é que o espírito não tem individualidade. Aí já começa, então, as diferenças do espiritualismo, né, para o espiritismo de fato, né? Então, já nessa questão da palavra alma, Kardec já tem essa dificuldade por conta de várias acepções. Então, ele vai trazer aqui para a gente o que de fato é alma, né? A alma é o ser imaterial, individual, que reside em nós e sobrevive ao corpo, tá? Então, sempre que a gente que for buscar o que é alma, então, a alma está lá, é o ser imaterial, imortal, né, que reside em nós e sobrevive à morte do corpo, tá bom? Então, a alma é aquilo que fica, que existe antes de ter o corpo físico e sobrevive depois da morte do corpo físico. Por quê? Porque ele é imaterial, né? Então, ele não é material e também ele não é totalmente etéreo, né? A gente vai estudar isso mais para frente aí um pouquinho. E aí ele continua, então, falando sobre essa questão da alma. Então, se fosse assim, então, para ficar mais fácil, então a gente acrescentaria mais uma palavra, né, a palavra alma, para dar um entendimento que a gente quer, então, ao que a gente quer se referir, vamos dizer assim. Então, se a gente quiser se referir ao princípio da vida material, seria, então, a alma intelectual, né? Para a individualidade depois da morte, como se vê, né? Ou alma espírita, para o princípio da nossa individualidade depois da morte, ou alma intelectual, e aí teria a alma vital, que todos os animais têm, mas aí só a alma intelectual é pertencente aos espíritos. Então, se nós quiséssemos nos referirmos à alma nossa, dos espíritos, então a gente seria, então, alma intelectual, entende? Então, seria mais difícil ainda, mais uma palavra para acrescentar ali, para trazer um entendimento. Então, no caso ali, alma, quando a gente tem, quando a gente fala de alma, esse é o entendimento que a doutrina tem, tá bom?
é o ser imaterial, individual, que reside em nós e sobrevive após a morte do corpo físico, tá bom? Aí já no terceiro item, né? Então, lá no primeiro item, ele vai falar um pouco sobre a questão das palavras do espírito. Depois ele vai falar da dificuldade do entendimento alma. No terceiro item, ele vai falar sobre os contraditores, os adeptos dos contraditores e a dificuldade que ele teve de lidar com essas pessoas. E ele explica para a gente que, na maioria das vezes, a grande dificuldade foi pelo preconceito das pessoas, não é? Principalmente com a ideia, com relação ao nome, né? Por ser mesas girantes, né? Então já começou daí o preconceito, e aí ele relaciona até Galvani, né? E fala que se não fosse Galvani, se fosse uma pessoa puritana, né? Se fosse uma pessoa sem entendimento, sem cultura, falando essas ideias, ninguém daria importância. Estaria hoje relegado ainda à varinha de condão, aos contos de fadas, é isso que ele quis dizer. Então, a grande dificuldade que Kardec teve para explicar o Espiritismo e para trazer, para despertar a vontade das pessoas em entender o Espiritismo, foi justamente por conta do preconceito. Então, tinha preconceito com o nome do fenômeno, que era mesas girantes, né? Então ficava aquela coisa, mesas girantes, mesas que falam, que absurdo e tudo mais, né? Então já começava daí o preconceito. Só que Kardec sustentava nesse entendimento sobre o movimento das cadeiras. Então, tudo bem. Então, se só falamos do movimento, isso sim já é o suficiente para chamar a atenção dos físicos, né? E dos estudiosos e cientistas, já que aquilo acontecia sem que a gente soubesse o porquê. Ah, mas pode ser propriedade do magnetismo, da eletricidade, tudo bem. Então, ainda mais um motivo para a gente estudar. Mas ainda assim, o preconceito das pessoas da época, as pessoas cultas, né, não quiseram estudar o fenômeno. Tá? Então, Kardec continua explicando como foi que aconteceu os fenômenos, como que se dava. Aí ele vai falar, então, dos barulhos, vai falar das pancadas, né? Vai falar, então, como iniciou essa comunicação, que a mesa batia uma vez para sim ou duas para não, ou vice-versa, isso conforme fosse convencionado ali na hora. E aí depois, como ficava muito extenso e dificultoso essa comunicação, dificultosa essa comunicação, eles então estabelecem o alfabeto, né? Então, para cada batida designavam uma letra do alfabeto e assim formavam as palavras e as frases. E posteriormente a gente vai ver aqui que e que algumas pessoas, né? Deixa eu só que algumas pessoas que até se interessavam então, né? Porque a maioria tinha preconceito e não se interessava. Alguns iam por desencargo de consciência, só para dizer assim, falei que a ciência estava certa, eu vou lá só para desmendar e para dizer que a ciência estava certa. E chegavam lá e acontecia que os fenômenos não apareciam para as pessoas, né? Porque os fenômenos, eles não eram como os fenômenos físicos, né? Da física, não eram fenômenos químicos que dá para você colocar um reagente com o outro e eles ali vão sempre dar aquela mesma reação, né? O telefone toca de lá para cá, como dizia o Chico. Então, acontecia que em algumas reuniões os espíritos não se manifestavam, não davam ar da graça. E então, daí que eles davam que era um efeito que não era isso mesmo, que era uma enganação, que era algum tipo de fenômeno desse tipo, e que só porque estava ali um cientista, alguém queria desvendar, que ia desmistificar aquela coisa, por isso que não acontecia, né? Então ele fala disso e aí ele fala o seguinte, aí ele cita lá aquela passagem do Galileu Galilei, onde ele é obrigado a sustentar lá perante ao tribunal da Inquisição de que a teoria que ele tinha sustentado e falado era mentira, de que a Terra girava e que o Sol que era o centro e não a Terra o centro do universo, mas que no final, segundo alguns relatos, que ele no final ainda fala, e contudo ela se move. Quer dizer, no final, ele fala tudo que eles querem escutar, mas no finalzinho ele fala, mas contudo ela se move. E Kardec quis dizer o quê? Que embora vocês não acreditem nos fenômenos, eles continuam acontecendo. E com tal frequência que eles mesmos merecem até uma cidadania, como ele brinca aqui, né? Quer dizer, é tão presente, tão patente, que ele é praticamente um cidadão, né? Quer dizer, é evidente para todos, mesmo assim. É isso que Kardec fala aqui nesse item, tá bom? Bom, e aí no quarto, né, ele vai continuar também falando sobre as primeiras manifestações, como se deram, como foi a questão da comunicação para sim e para não.
Uma coisa bem interessante, né, nesse item, na introdução, é o seguinte: o meio de correspondência era demorado e incômodo, né, os da batida nas mesas. O espírito, e isto ainda é uma circunstância digna de nota, ou seja, nós temos que aqui lembrar esse fato, né? Foi o espírito que indicou um outro método, né? Um desses seres invisíveis que dá o conselho de adaptar um lápis a um cesto ou a um outro objeto, né? E aí a gente entra depois naquela questão que essa comunicação foi dada, repetida em outros lugares da América e na Europa também, né? Foi divulgada para outros espíritos e para outros médiums, claro, para que se adotasse então esse método. E aí a gente vinha conversando na semana passada também que como se deu essa construção, porque se fosse de uma vez, né? Se o médium chegasse aqui naquele momento, né? Sem toda essa construção, sem esse entendimento, mostrando como que foi, como que acontece realmente. Se o médium chegasse, tomasse o lápis e se pusesse a escrever, seria muito difícil comprovar ou falar que era um espírito que estava falando através dele. Então teve que vir primeiro os espíritos falando diretamente, né, através dos movimentos, da pancada, dos fenômenos, para chamar a atenção e mostrar que era um espírito, né? Que era um espírito que estava ali a comunicar-se, porque não era o médium não estava balançando a mesa, muito pelo contrário, as mesas se moviam sem que houvesse a intervenção, né, o movimento mecânico das mãos de qualquer um na mesa, bastava ser em posição, né? Enfim, como a gente vê aqui, é a construção. Se não fosse assim, se fosse de uma vez o médium chegando e psicografando, ficaria uma coisa E assim. Oi, tá travando? Um pouquinho. Peraí, sim, Tá. deixa eu arrumar aqui. Peraí. Ó, vou tirar o vídeo um pouquinho para ver se melhora, tá bom? bom, a Bom, gente vai ouvir dando mergulho na praia. é, então, aí a gente, então Kardec depois vai falar para a gente que essa comunicação se deu, né, em outros lugares, inclusive essa comunicação chegou em Paris em 1853, né? Só que já havia chegado para um grande adepto do espiritismo, alguém que já estudava o espiritismo antes de Kardec, lá em 1849, né? E aí a gente já havia comentado também quem poderia ser essa pessoa, né? Esse adepto a quem ele se refere aqui. Lá no quinto item, isso, a gente chegou a estudar até o sexto item na semana passada. Então, o quinto item está lá assim: mais tarde se reconheceu que o cesto e a prancheta, na realidade, não formavam senão um apêndice da mão, né? E o médium, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário. Então, o que aconteceu? O espírito, né, chegou para o médium e falou assim: ó, seria mais fácil adaptar um lápis a um cesto para que nós pudéssemos, então, atuar sobre o cesto, né? Seria mais fácil a gente movimentar e escrever. Então, ali era praticamente uma escrita direta, né? E ali, então, aí o espírito depois, o médium, né, recebendo ali já uma intuição, numa ação quase que febril, ou seja, é um estado inconsciente, vamos dizer assim, né? Porque qual que é o estado febril? Né? É um movimento em que o corpo faz para se equilibrar energeticamente. Né? Então, se a temperatura tá baixa, ele faz com que a gente trema, né? Para que a gente consiga produzir energia e esquentar o corpo. É mais ou menos nesse sentido que ele quis dizer, que foi como se um impulso muito rápido, né? Então, como se ele já soubesse o que fazer. Na verdade, ali ele estava sendo intuído por um espírito, né? Bom, e aí depois ele continua lá. Seria preciso, pois, que o médium se aplicasse a mudar a sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse se lembrar de que pertence a este ou aquele espírito. Então, o que acontece? O Kardec quis ali, então, comprovar que não seriam, então, os médiums que estariam ali psicografando, né, escrevendo
animicamente, ou seja, não é o médium quem está escrevendo. Por quê? Porque ali nas comunicações, às vezes, praticamente 20, até mais espíritos davam comunicação. Cada espírito com uma caligrafia e uma assinatura diferente. Então, precisaria, né, que o médium tivesse uma lembrança muito grande de todos os movimentos da caligrafia, da assinatura de cada um, para repetir naquele momento, né? Isso aqui nós estamos falando do sexto ainda, tá, gente? Isso daqui é uma comprovação, tá? Por que que, então, no sexto ali, as pessoas não conseguem, o Kardec prova ali, que não são as pessoas que estão movendo, tá bom? Estão com alguma dúvida? Vocês estão, o som agora melhorou? Tá ótimo. Tá bom, né? Melhorou. Tudo bem. Tá bom. Bom, e aí lá embaixo ele continua falando o seguinte, né? Fora dos conhecimentos e algumas vezes da capacidade intelectual do médium, que de resto comumente não tem consciência do que escreve sob sua influência, que muito frequentemente mesmo não ouve ou não compreende a questão proposta. Então, está falando o seguinte, que muitas vezes as comunicações que apareciam era totalmente fora dos conhecimentos do médium, né? Então, assuntos que o médium desconhecia, ele não tinha conhecimento técnico ou conhecimento específico daquilo que estava sendo falado. Então, assim, como que pode ser um médium se ele mesmo, a gente conhece ele, né? Ele é simples, né? Ele não terminou, como no caso de Chico, né? A gente pode citar Chico porque a gente tem o filme, fica mais fácil da gente compreender, né? Chico não tinha terminado, mal tinha terminado o primário, né? Como é que ele poderia, naquela sabatina dos repórteres lá que queriam, né, pegá-lo na mentira, né? Como que ele poderia falar em outros idiomas, escrever em outros idiomas, falar de economia, falar de história antiga, né? Como que ele poderia saber de tudo isso? Não é verdade? Bom, nesse aspecto que ele consegue, então, dizer que se esses assuntos que são diferentes, né, que são fora da realidade de conhecimento do médium, então que isso só poderia vir de um outro lugar, né, que não poderia vir do médium em si. Bom, aí, na semana passada, a gente começou, então, a ler o item sexto, né, o sexto da introdução, que começa lá assim: os próprios seres que se comunicam se designam, como dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios. Então, e isso como a gente pode falar assim, uma diferença assim, né, uma característica da doutrina espírita, porque diferente de outras doutrinas, né, em que o homem contou algo que viu, que soube, né, algo que tal, que é de conhecimento dele, a doutrina espírita foi trazida pelos espíritos, não é? Não foi produzida pelo homem. Kardec só teve assim o grande trabalho, lógico, né, de reunir ali todos os livros, todas as perguntas, fazer depois aquela comparação, né, fazer o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, né? Então, ele teve esse trabalho de codificação da doutrina. Mas a doutrina foi trazida pelos espíritos, diferente das outras doutrinas, né, como o livro dos Mórmons, que apareceu num sonho e ele foi em tal lugar e achou esse livro, né? Ou, enfim, em outras doutrinas e outras religiões que a gente ouve, que foi produzida pelo homem, né? Enfim, essa foi trazida diretamente pelos espíritos. Inclusive o nome, né, que hoje a gente designa, que a gente fala espírito ou gênio, foi trazido pelos próprios espíritos. Então, constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal, ou seja, igual como é lá, é aqui e vice-versa, né? Resumimos assim em poucas palavras os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Então, tudo isso daqui que Kardec está começando a falar com a gente é um embasamento para uma conversa com adeptos ou contraditores, né? Então, para aqueles que não conhecem, esse daqui é o resumo da doutrina espírita, né? Então, Kardec, para quem quiser conversar com alguém sobre doutrina e quiser falar assim, mas o que é a doutrina? Então, vamos resumir aqui a doutrina, né? Kardec faz isso aqui para a gente, ó. Então, primeiro, Deus é eterno, imutável, imaterial,
único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível, ou mundo corporal. E os seres imateriais compõem o mundo invisível, ou o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, como a gente vai ver lá depois. Enfim, o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo, tá bom? Então, isso é uma coisa bastante importante quando a gente vai falar sobre doutrina espírita, que lá é a nossa vida verdadeira, né? Que lá que é o nosso mundo, lá que existia antes desse, muito antes desse mundo existir, não é verdade? Então, isso é importante a gente falar quando a gente fala de doutrina espírita. Então, que o mundo corporal, que o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Depois ele continua: o mundo corporal não é senão secundário, ou seja, o mundo espiritual é primário e o mundo corporal é secundário. Poderia cessar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita. Então, para a gente ver mesmo como é secundário, né, o mundo corporal, tá? Os espíritos revestem temporariamente, tá? Então, temporariamente, um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres, tá? Então, essa aqui é a sequência nossa. Então, a gente vem, encarna, a gente adquire esse envoltório corporal, pratica todas as coisas que nós temos aqui que fazer, os nossos aprendizados, nossas missões, nossas provas, nossas expiações, né? E aí, então, a gente deixa esse corpo que é perecível, né? E aí, pela morte, a gente se torna livre, tá? Inclusive, no Livro dos Espíritos, mais para frente, a gente vai ver que essa liberdade, né, ela é tão clara assim, porque quando a gente vai encarnar, o tempo de perturbação que o espírito passa para se adequar a essa condição de encarnado é muito maior do que o tempo que ele gasta para se livrar dessa situação, né? Ou seja, quando ele volta para o mundo corporal, é muito mais fácil. Por quê? Porque quando ele está entrando no mundo corporal, é como se ele estivesse entrando numa prisão. E quando ele está saindo do mundo corporal, é como se ele estivesse se libertando de fato, né? Voltando para casa. Então, é muito mais fácil voltar para casa do que ir para o exílio, claro. Né? Então, o tempo de perturbação é maior. Justo isso que ele está falando aqui para a gente, tá? Bom, entre diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram um certo grau de desenvolvimento, né? O que lhe dá a superioridade moral e intelectual sobre os outros seres, né? A partir do momento que a gente tem um livre-arbítrio, que a gente pode decidir entre o sim ou não, que a gente consegue saber o que é certo e o que é errado, né? Enfim. Aí ele vai dizer para a gente as características, né, dessa união. Então, há no homem três coisas, tá? Primeiro, o corpo ou ser material, análogo, parecido, né, com um dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital que a gente viu lá atrás, né? Então, o princípio vital, o princípio da vida material, todo ser orgânico, né, animais, eles vão se utilizar da propriedade do fluido vital para se animalizarem, né, para imprimir movimentos e vida na matéria. Então, tanto o animal como o homem vai se utilizar desse princípio vital. Então, vamos lá. O corpo ou ser imaterial, parecido com os animais e animado pelo mesmo princípio vital. Ponto. Essa é uma coisa. Segundo, a alma ou ser imaterial, né? É o espírito encarnado no corpo. E o terceiro é o laço que une a alma ao corpo, o princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, a gente tem o corpo material e a gente tem o corpo imaterial. Para que haja, então, a comunicação entre eles, é criado, né, um laço, né, que a gente depois vai ver mais lá para frente, né, as propriedades e o nome certinho desse laço, tá? Então, o corpo
material é unido ao corpo imaterial, que no caso é a alma, por um laço, tá? Bom, e aí a gente leu na semana passada ainda até esse parágrafo. O homem, né, tem assim duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, das quais tem o instinto. Pela alma, participa da natureza dos espíritos, né? Então, o instinto é uma coisa que nós nunca vamos perder, nós nunca vamos deixar, é um tipo de inteligência, né? Então, a gente sempre vai manter esse instinto. E mais para frente a gente vai ver também a diferença entre a inteligência, né, entre o raciocínio e o instinto, e ver como que, de repente, né, qual dos dois pode ser falseado, né? Quem pode ser falseado por quem, né? Se a gente ouvisse mais um do que o outro, né, seria melhor ou não? Então nós vamos ver isso aí mais para frente, tá? Bom, e aí a gente vai falar então o laço ou o perispírito que une o corpo e o espírito, tá? Então a gente vai começar a ler a partir daí. Antes da gente começar a ler, eu queria assim falar do que a gente estudou, né, o que a gente leu até agora. Tá tudo bem claro para todas vocês. É importante então que a gente tenha assim, como posso dizer, esse entendimento como que se dá a introdução, né? Porque Kardec então está mostrando para a gente assim como se fosse uma pessoa assim que nunca estudou o espiritismo, que nunca leu, e está lendo a primeira vez. Foi assim que foi criado o Livro dos Espíritos, né? Então, imagina uma pessoa que não estudou, que não sabe nada, que está lendo pela primeira vez, né? Então lá ele começa explicando para a gente a questão das palavras, da onde que ele tirou a palavra espiritismo, né? Ele está explicando isso daqui para as pessoas mesmo, né? Para quem quiser se tornar um adepto ou para os contraditores entenderem como foi que nasceu tudo isso. Então, é sempre bom a gente entender e lembrar como se deu essa introdução, tá bom? Mas como a gente vai estar sempre fazendo uma revisão, acho que isso vai acabar ficando bem fixo para a gente. Então, se alguém quiser agora falar alguma coisa também, quiser fazer algum comentário, ou se não, quem gostaria de começar a ler, poderia se prontificar, por favor. E aí? Eu Pode posso ler, falar? Rê. Ai, que bom. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. Vou pegar aqui. Mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível, para nós no estado normal, mas pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. O espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato. Tá, Os só um minuto. espíritos... Não, pode falar. Tá. Tá, só para a gente falar aqui um minutinho. Então, o laço ou o perispírito, né, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Então, ele está falando aqui, então, desse laço, né? Então, está falando desse laço entre o corpo material e o corpo imaterial, tá? Então, aqui ele está falando, então, do perispírito, tá bom? O perispírito que une o corpo e o espírito, esse perispírito é uma espécie de envoltório semimaterial, tá? Então, o perispírito é um envoltório semimaterial, tá? A morte é a destruição desse envoltório mais grosseiro, né? Ou seja, o corpo. O espírito conserva o segundo, que é o perispírito, tá? Que esse é quase etéreo, né? Ou é mais etéreo. Etéreo quer dizer puro, elevado. Então, a gente tem o nosso corpo grosseiro e tem o perispírito, tá? O perispírito, ele é um envoltório semimaterial. Ele não morre com a morte do corpo físico. Então, a gente tem a morte do corpo físico e mantém o perispírito, tá bom? Outro ponto aqui legal para a gente ver, para a gente refletir,
é no próximo parágrafo, porque ele fala assim: o espírito não é assim, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber, né? A gente acha, então, que a gente só pode conceber o espírito através do pensamento, que não se pode ver, que ele não é tangível e tudo mais. E ele fala: o espírito é um ser real, circunscrito, né? E que, em certos casos, é apreciado pelos sentidos da visão, audição, tato e até mesmo olfato, né? Quantas vezes aqui nós já não passamos por situação assim, né? De ouvir alguém andando, passos, né? A gente sentir aquela aproximação que a gente sente sempre quando tem alguém de encarnado chegando, a gente já acostuma com aquela sensação. E aí, de repente, vem aquela sensação, você olha e não tem ninguém, né? O olfato, quantas vezes, né? Cheiros, muitos espíritos, né? Até mesmo para se identificar conosco, combinam no plano espiritual os cheiros, né? Tem casos até mesmo de pessoas que, enfim, que combinam, que falam assim, ó, quando você desencarnar e você vier me visitar, que eu sinta um cheiro de tal coisa para eu saber que foi você, que é você no caso, né? E tem muitos casos assim, né? De erva doce, de maracujá e tudo mais. E é o espírito que consegue produzir esse efeito, né? E De o rosas, né? De de rosas. rosas, rosas é muito comum, né? No próprio filme do Divaldo, retrata muito isso, inclusive até a mãe do Divaldo sentia o cheiro, né, das rosas quando chegava a, a, a amiga espiritual, né, a mentora espiritual do Divaldo, né? Ela fala: "Ah, que cheiro é esse? Eu sei que ela está aqui, porque quando ela aparece fica esse cheiro." Quantas vezes, né? Então é assim, os espíritos são tangíveis de várias maneiras, sim. Quando eles querem, e muitas vezes, como ele vai falar assim, como ele fala aqui, acidentalmente, né? Acidentalmente eles acabam também se mostrando, tá bom? Então agora ele vai trazer para a gente a classificação desses espíritos, né? Ele vai descrever um pouco da classificação, né? Dessa distinção do espírito puro e os espíritos de outra classe, tá bom? Então, continua, Rê, por favor. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em força, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que só distingue dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua aproximação de Deus, a pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. As outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões. O ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Eles se comprazem no mal. Entre eles, há os que não são nem muito bons, nem muito maus, mas trapalhões e importunos que maus. A malícia e as inconsequências parecem ser sua diversão. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos progridem, passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Tá, então, ó, só para a gente fazer aqui o entendimento. Ele traz para a gente, então, a distinção, né, do espírito de duas formas, né? Então, a primeira, que é a ordem, são os da primeira ordem são os espíritos superiores, né? E as outras classes, né, são aquelas que se distanciam, né, cada vez mais dessa perfeição. Então, são aqueles espíritos que ainda mantêm o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, né? E aí nós vamos depois ter uma classificação um pouquinho melhor, vamos dizer assim, mas ainda dentro dessas imperfeições, né? Então, ainda nós vamos ter os espíritos imperfeitos e os espíritos perfeitos, e cada um
cada um desses vai se diferenciar pelo distanciamento da pureza. Ou seja, quanto mais nós estivermos presos ao nosso orgulho, inveja, todas essas nossas más tendências, né, mais atrasado e mais inferior é o espírito, tá? Então, isso para a gente é importante para que a gente avalie a nossa vida, avalie, né, o nosso proceder, né? Se realmente a gente está praticando o desapego desses sentimentos, dessas coisas todas que nos aprisionam tanto e que impedem a gente de evoluir, tá? Porque quanto mais a gente não impede que esses sentimentos aflorem dentro de nós e tudo mais tempo a gente vai demorar para evoluir, tá bom? Bom, então ele traz essa distinção um pouco mais superficial, porque aqui é uma explicação breve que ele está fazendo. Então, os espíritos perfeitos e os outros, vamos dizer assim, tá? Então, os espíritos perfeitos são aqueles que já não nutrem mais em si esses sentimentos, como o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho e todos esses outros males que a gente conhece muito bem, né? Então, e existem outros ainda que aí são espíritos que ainda não caíram na realidade, vamos dizer assim. São espíritos que ainda não despertaram. Então, são espíritos que são mais brincalhões mesmo do que espíritos maus, né? São espíritos que se comprazem em enganar os outros, em pregar peça, né? Em ver o desespero das pessoas, gastam o tempo com essas práticas, tá? E aí ele fala lá que eles são espíritos estouvados ou levianos, né? Então, traz essas três classes, vamos dizer assim. Você tem o espírito puro e os outros. Esses outros ainda têm outras classificações, né? Dependendo do seu grau de envolvimento, vamos dizer assim, com esses sentimentos que atrasam a nossa evolução, tá? Então, ele diz o seguinte lá, né, que a releu. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos progridem, passando por diferentes graus de hierarquia espírita, né? Então, continua a ler, Rê, para a gente, por favor, para a gente entender, então, esses graus e como ocorre o processo, né? Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar por várias vezes, até que hajam alcançado a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou depurador, até onde eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos, de onde havia saído, para retomar uma nova existência material, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. O espírito, devendo passar por várias encarnações, disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a Terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito possa se encarnar no corpo de um animal. Bom, então vamos lá, só para a gente fazer uma reflexãozinha rápida, ele está dizendo para a gente o seguinte: como é que se dá então o progresso, tá? Então, o progresso do espírito, né, para ele chegar a essa perfeição, então que ele falou que existe essa classe de espírito perfeito, né, e os outros. Então, para a gente chegar ao estado de perfeição, o processo que ocorre é a encarnação, né? E essa encarnação ela é imposta a uns como expiação, né? Então, você tem que ir e reencarnar. Então, para o espírito, muitas vezes a situação pela qual ele vai passar, a dificuldade, a tristeza é uma expiação e ele não tem como correr, ele precisa fazer isso, é uma imposição, né? E a gente tem aí várias leis e tal que a gente vai estudar mais para frente. E aí outros como missão. Então você pode vir como expiação ou como missão. A vida material, né, ela é uma prova que devem suportar por várias vezes,
até que hajam alcançado a perfeição absoluta. Então, a gente está caminhando para a perfeição. E é por isso que a gente precisa passar por esse processo de encarnação, né? De voltar, ou no caso de reencarnação, de voltar à carne, né? É o movimento, como fala, né, o Raul Teixeira, né? É a ação de reentrar na carne, né? Bom, aí ele fala o seguinte lá para a gente depois também. É uma espécie de exame severo ou depurador, de onde eles saem, mais ou menos purificados. Então, foi o que eu acabei de falar. Quanto mais a gente se permite essa ação de purificação, né? E aí a gente precisa ter resignação, a gente precisa ter várias outras, vários outros adjetivos, se a gente pode falar assim, para que a gente possa avançar mais rápido, né? Então, é dessa forma que na reencarnação, a gente pode avançar mais rápido ou mais lentamente. E aí ele fala o seguinte: deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos, de onde havia saído. Então, a gente leu lá em cima, lá, né, que o mundo espiritual já é a nossa verdadeira casa, é de lá que nós viemos. Então, ele fala assim: então, deixando o corpo, o espírito volta para sua casa, né, de onde ele havia saído, para retomar uma nova existência material, já que nós precisamos vir várias vezes. Depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, que é o que a gente fala que é o tempo que ele fica lá, estudando e se preparando para uma nova encarnação, ou às vezes se recuperando da encarnação passada, muitas vezes, né? Então, esse tempo de recuperação, de preparação, é o tempo que ele fica lá, e é chamado de erraticidade. Então, o espírito que desencarnou e está na erraticidade é um espírito errante, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui para a gente, que a evolução se dá pela reencarnação, ou seja, pelo movimento de entrar de novo na carne, e que isso precisa ser feito muitas vezes, né? E ele fala que a vida material é uma prova, que é uma expiação, né? E que todos nós devemos suportar. E depois ele continua dizendo para a gente que o espírito, devendo passar por várias encarnações, essa parte você leu? Ah, leu. E o espírito, devendo passar por várias encarnações, disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas sobre a Terra, ou seja, em outros mundos, né? Olha que legal aqui para a gente saber que as encarnações não se deram todas sobre a Terra e nem se darão todas sobre a Terra, né? Enfim, depois ele fala lá para a gente as diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Isso aí a Rê vai ler agora, né, Rê? E agora? É Tá bom. errante porque ele está aguardando, né, no mundo espiritual. Não porque Isso, ele foi, errou, porque ele errou, errou. Isso aí, bem lembrado, Lavínia, bem lembrado mesmo, não? porque ele está lá no estado errante, aguardando uma nova encarnação, tá? Não é porque ele está lá como se fosse um purgatório, né? Se fosse um inferno, alguma coisa assim, ele está lá errante, porque é o estado do espírito que errou durante a vida, tá? Não é isso, não. É no Está lá sentido mesmo, temporariamente, né? é, então, ele está lá na erraticidade esperando, né, uma nova oportunidade de encarnação, tá? E uma coisa importante a gente falar aqui também sobre erraticidade, que só é considerado espírito errante aquele espírito que ainda tem que reencarnar, tá? Porque há espíritos na erraticidade que não são espíritos errantes. São espíritos que não precisam mais reencarnar, mas ainda estão na erraticidade, né? Estão lá, mas não precisam reencarnar. Então, os espíritos errantes são aqueles que estão lá aguardando uma nova encarnação, tá bom? Então, não necessariamente um espírito puro, ele é um espírito que está na erraticidade, mas não é mais errante, porque ele não precisa mais reencarnar. Bom, continua aí, por favor. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem
é a encarnação do bom espírito, e o homem perverso, a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois da sua separação do corpo. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a Terra e todas as suas existências anteriores. Se retrata em sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Então, ó, Rê. Oi, Rê. Então, tá ouvindo ou travou? Está Não, ouvindo? Então beleza. Achei que tinha travado o meu áudio. Tá, então é o seguinte, então é assim. Ele falou lá, as diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Então, um espírito, né, como Kardec pergunta, né, um espírito que é um bom espírito, né, que já não é mais dado à maldade, pode reencarnar num corpo de um acelerado, como ele fala, de uma pessoa má e tal? Ele diz que não, posto que o espírito não retroage, não retrograda, não volta, né? Então, se ele alcançou um grau de entendimento de evolução, ele não volta, né? Então, ele não vai voltar a ser um espírito mau, vamos dizer assim, se ele adquiriu essa qualidade de espírito bom, tá? Aí ele continua lá, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição, né? É o que a gente estava falando agora há pouco. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Agora, aqui ele vai falar um pouquinho para a gente da característica da alma, no sentido desse espírito, então, que continua mesmo com a morte do corpo físico, né? Ou seja, ele é um ser individual. É isso que Kardec está dizendo aqui para a gente, ele vai continuar lá. Ele vai dar as características e mostrar ali a individualidade de um ser. Começa dizendo o que para a gente? As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem perverso a de um espírito impuro, tá bom? Então, não tem como a gente falar, por exemplo, que um espírito peça para vir aqui para ser um assassino, para fazer o mal, não é? Todo espírito, quando ele vem, ele quer fazer o bem, ele quer crescer, evoluir, ele não quer mais machucar ninguém, tá? Então, um espírito que vem e faz maldade é porque ele ainda é atrasado, infelizmente, ele ainda está mais distante do que outras pessoas no entendimento, tá? Mas não é um espírito bom que está vindo para cá passando por essa prova, não é isso que fala aqui para a gente os espíritos, tá bom? Ele diz lá para a gente que um homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem perverso é de um espírito impuro, tá bom? E aí a gente vê pelas nuances de impureza do espírito, a gente vê o grau desse espírito, né? Todos nós somos impuros, mas tem atos, tem coisas que nós não fazemos mais, nós já consideramos como um erro gravíssimo e nós não nos colocamos mais nessa situação. Por exemplo, de tirar a vida de alguém. Quantos nossos amigos, pessoas que nós conhecemos, que são bons espíritos, né, que são boas pessoas, que têm bons entendimentos, mas que em algumas circunstâncias ainda se utilizam desses gatilhos, ainda dessas formas de violência para se expressar. Ainda acreditam que a morte, que o assassino, que a agressão ainda é uma resposta, né? Então a gente vai falar o quê? Que é um espírito imperfeito, claro, mas a gente pode ver que para muitas coisas ele já adquiriu um bom conhecimento, né? Então ele já não é tão imperfeito como um espírito que é totalmente adepto à violência em todos os sentidos, entendem?
O que eu quero dizer é que a gente pode avaliar que, embora a gente tenha as nossas dificuldades, tem os graus dessa dificuldade, né? A Quem é gente, a favor da pena de morte, por exemplo? isso, né? Tem muitas pessoas que são a favor da pena de morte. Tem outras que já sabem, já têm esse entendimento que não é matando que você vai ajudar a criatura, né? A gente precisa ter uma outra tratativa, um outro olhar. Isso para várias outras coisas. Eu falei agora, por exemplo, da questão da morte. A gente tem a questão da traição, né? Tem pessoas que, ao serem traídas, por exemplo, têm ali a nobreza, não sei se pode-se usar essa palavra, enfim, mas tem assim uma condução totalmente diferente, né? Entende que a pessoa cometeu o erro, que não quer mais ficar com ela, poderia ter falado, seria mais fácil, mas não o fez. Termina o casamento ou o relacionamento e vai cada um para o seu lado. Outras são pessoas mais passivas, mais emocionais, né? Então querem infligir dor àquela pessoa que fez ela sofrer. Então a gente observa a nuance, né? Essas diferenças das pessoas, né? Tem coisas que para a gente já é bem mais baixo, né? E tem outras que para a gente é um pouco mais alto. Então, é isso que nós precisamos trabalhar nas nossas existências. Olhar externamente o erro, procurar dentro de nós se nós temos, observar como trabalhá-los, né? E na medida de diminuir cada um deles, né? Não dá para a gente cortar, é muito difícil, é muito fácil falar cortar pela raiz, né? Falar que chega lá e pum, de uma vez e nunca mais, é muito difícil, tá bom? Bom, Principalmente porque nós Ah, somos espíritos impuros, né? Diego, eu fui traída 3 vezes no casamento, eu perdoei as 3. é, Mas aí, quando surgiu uma quarta, aí eu pulei fora. E aí, e é, aí eu não soube perdoar mais. não, mas Aí aí, eu Lavínia, acabei. mas aí que está. A questão já não estava mais com o perdão, não é? A questão é porque você estava já com uma pessoa que não merecia estar com você, estava te fazendo ficar triste, né? Eu tenho certeza que mais para frente, né, quando vocês conversarem, o seu pensamento, lógico, vai ter ainda o ressentimento e tal, mas vai ser diferente. Tem Mas eu pessoas. fiquei com vontade, viu, de me vingar, assim, de trair, sabe? Aham. Para me vingar. Eu tive essa reação, E essas são as nossas provas, não é assim que a gente é tentado, porque né? Como que a gente que vai provar? é muito difícil, né? Se aguentar ali. É, E você foi nobre em perdoar 3 vezes, né, Lavínia? Aí na quarta vez você já pensou que ia ser uma coisa corriqueira. É, é, é aquela pessoa que pede desculpa sempre, que você vê que já nem quer mais, não tá mais nem se desculpando, só tá mesmo falando por falar, né? eu, pois Mas, é. mas são as nossas provas, viu, Lavínia? Porque se a gente quer provar, né? Como a gente vai ler aqui na frente, né? O espírito, por exemplo, quando ele escolhe a prova do roubo, né? Do furto, o que acontece? Ele é colocado no meio de pessoas dadas ao furto, para que ele então possa se sobressair naquela situação. Para nós também, se nós devemos mostrar resignação, se nós devemos mostrar um amor acima de outras coisas, enfim, se nós é uma questão de trabalhar o emocional também, de como nós reagimos. Se no passado, talvez, por essa situação que você passou, você tenha reagido de uma maneira diferente, mais passional, né? Hoje você vem, Uhum. acontece uma situação bem parecida e você tem uma outra atitude. São coisas que na hora a gente não compreende, porque a gente ainda não tem a visão da grandeza dessa prova. Mas aí, quando a gente retorna ao plano espiritual, e aí a gente vê como foi o passado com aquela criatura, como foram as outras existências, o que você fez, como você agiu. E aí agora nessa existência, tenho certeza que vai ser muito melhor do que qualquer uma das outras, porque perdoar 3 vezes, não é uma traição, de alguém que a gente gosta e confia, é muito difícil. É lógico que a quarta, ninguém, né? Quem iria aceitar ainda, né? Então, eu vejo sim a sua atitude foi muito nobre e acredito que você tenha ganhado pontos com você mesma, né? Nesse sentido, desse controle, né? Desse controle emocional, né? Enfim, é difícil porque a gente falar assim, né? Mas como Jesus ensina mesmo a gente, né? A dar a outra face.
não é no sentido de provocação, mas de dar mais uma chance, né? Infelizmente, quem vai sofrer mais no futuro, muito mais do que você sofreu, será ele, né? Por ver as oportunidades que ele perdeu, né? De ter vivido, de ter sido outra coisa do que ter sido mais uma encarnação jogada fora nesse sentido. Mas são as nossas provas. Eu fico feliz por você nesse sentido, de você ter reagido dessa forma, tá? Porque o que a gente vê por aí, viu, Lavínia, é muito triste. Coisas assim, isso que você pensou, né, em devolver na mesma moeda é muito pouco diante das barbaridades que as pessoas têm feito para se vingar, vamos dizer assim, de uma traição, tá? Porque matam, né? Os crimes passionais, eles são pura, assim, né, puro sentimento, puro ódio, né? O crime passional, ele é dolorido, né? Acho que a pessoa quer fazer ferir, se sente tão ferida e quer ferir igual, quer que a outra pessoa sinta, né, da mesma forma. Isso. E é ruim, é muito forte, né? E a conta chega, né, Lavínia? A conta chega, não é que... A conta chega e chega A conta rápido, chega, viu? não adianta, seja aqui ou seja depois, a conta chega. É. É verdade. Bom, e aí a gente, então, estava falando que a alma tinha sua individualidade antes de sua encarnação e conserva depois da sua separação com o corpo, é isso? Isso. Hã? Ela mantém a sua individualidade. Isso, até aí você leu, né, Rê? Foi, agora eu vou ler: os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Não Peraí, é deixa eu isso? só... Ah, tá. Então, não, os espíritos... Está tá, sob a entendi. influência da matéria. Então tá certo, é isso daí. Então só Ah, fazer tá. só fazer mais um comentário. Então, na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos que conheceu sobre a Terra. Olha que coisa maravilhosa, né? Para a gente sempre lembrar de falar para as pessoas, né? Que todos nós vamos nos encontrar. É claro que vamos ter às vezes uma questão de tempo ali, né? Para poder encontrar, mas sempre nós vamos nos encontrar lá, sim, com as pessoas que convivemos na Terra. Às vezes pode demorar um tempo, mas iremos sim. E todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória, ou seja, o espírito consegue sim, se for para lhe ajudar, né, se for uma coisa boa, ele consegue sim se lembrar das suas vidas pregressas e consegue se lembrar de vários detalhes, inclusive dos pensamentos que ele tinha no momento da ação, tá? Então ele coloca lá, retratam em sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez também, tá? O espírito encarnado, ele está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma é que se aproxima dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Então, o que ele está dizendo para a gente? Se a gente eleva o nosso pensamento, né, se a gente estrangula e diminui esses sentimentos, por vibração, a gente se aproxima desses bons espíritos, né? Então, esses bons espíritos também, dos quais um dia nós estaremos junto deles, né? Então, por vibração, nós conseguimos nos aproximar desses bons espíritos, que um dia serão ali presença conosco, né? Estaremos ali mesmo trabalhando juntos. O espírito... Ah, tá. E aí, aqui embaixo... Ah, tá. É a que eu já grifei, já é o que a Rê vai ler agora. Então, os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Isso daqui é muito importante. Eu não sei se todos já perceberam, mas é um fato e já vem acontecendo há bastante tempo. Mas as imagens, né, de OVNIs, as mensagens, né, as imagens em geral que vem chegando, então, estão cada vez mais claras sobre a existência de vida em outros planetas, né? Aqui mesmo no nosso sistema e em outros. Essa corrida desesperada das grandes potências para conquistar os outros globos, né? Isso só mostra que eles sabem algo que a gente não sabe.
ou pelo menos que a maioria não sabe, porque aqui no Livro dos Espíritos a gente lê claramente, né, que os outros globos são habitados e mostram para a gente o quão ridícula é a nossa ideia de imaginar que com tantos globos, com tanto lugar, com a imensidão do universo, haja somente vida no nosso planeta. Então, é interessante a gente observar isso, porque eu não sei se o quanto em breve, né? Mas Chico Xavier já vinha falando, e a gente sabe que em breve realmente vamos ficar conhecendo mesmo que de alguma forma existe vida em outros planetas, que vai ficar claro. Mas é uma coisa que nós aqui, o Livro dos Espíritos já fala lá desde 1857, né? Já fala disso, que existe essa vida, e todo mundo fala, não, mas como assim não existe? O homem já foi com os seus telescópios gigantes, as suas lunetas e tudo mais, e já olhou, não tem vida lá e tudo mais, né? E aí a gente vai ver aqui no próprio Livro dos Espíritos que os Espíritos nos explicam o seguinte: a gente imagina então que existe vida somente onde há a luz do Sol, né? E essa energia tão forte que é a eletricidade e outras forças, não é? Você acha então que só existe vida naqueles lugares onde o Sol bate, que não pode existir vida, a vida não pode existir de outras formas, né? Adaptadas, né, ao, ao local, né, ao lugar, aquele, né, uma vida que seja adaptada nesse É, planeta, né, nesse globo, porque o próprio no, ser no, humano, no habitat. isso, porque o próprio ser humano ele é extremamente adaptável, né? Nós somos muito resilientes mesmo, né? A gente observa como que consegue viver até hoje no deserto, né? Com água tão escassa, né? Tiveram que aprender várias maneiras de tirar água da natureza ali da onde estavam, né? Enfim, então em breve tenho certeza sim que nós vamos tomar conhecimento disso e que está cada vez mais próximo. Inclusive agora teve uma declaração, né, do ex-presidente Barack Obama também nesse sentido, né, que ele deu a entender, né, que ele sabia que existia alguma coisa, mas que não podia confirmar nada, né? Enfim, eu acredito que em breve sim a gente vai ter notícia desse sentido e essa correria desatada, desatinada deles aí, com certeza é algo que eles sabem muito bem o que está acontecendo. Bom, então, Rê, continua para a gente ali, por favor, né? Ele vai falar então sobre esses outros globos e tal. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicados ou mal explicados, e que não encontram uma solução racional senão no Espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos solicitam ao mal. É para eles uma alegria nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência, boa ou má, que eles exercem sobre nós com o nosso desconhecimento. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais e, mais frequentemente, por intermédio dos médios que lhes servem de instrumento.
Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, aqueles que animaram homens obscuros, como aqueles de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou de nossos inimigos, e com isso obter, por comunicações escritas ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação no além-túmulo, sobre seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Certo. Então, vamos lá. Bom, ele começa lá falando para a gente o seguinte: os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita, tá? Então, isso é um ponto, às vezes, que gera um pouco de polêmica, né? Mais para frente a gente vai ler isso daí de novo, né, num outro contexto, e vai ficar mais ou menos se perguntando. Porque ele fala assim, eles não ocupam uma região determinada e circunscrita, né? E realmente, eles não ocupam. Não há um lugar determinado, circunscrito para eles, mas não que eles não ocupem algum lugar, tá? Então, muitas vezes, quando se questionam, principalmente com relação às colônias da não existência, porque fala assim, mas lá eles falam que não há um lugar circunscrito. Então, se não há um lugar circunscrito, por que que existe o umbral? Por que que existem as colônias? Um lugar. Então, não é que o espírito fique circunscrito, não é um lugar que ele tem obrigatoriedade de estar. Essa é a diferença. Não é um lugar circunscrito, não é um lugar onde ele é obrigado a ficar, né? Então, eles ocupam todos os lugares, como ele fala lá para a gente. Oi? Mas é consciencial, né? A consciência de cada espírito, né? Isso, é pela consciência, é o seu estado de espírito que o liga ao lugar onde ele vai ficar, né? É onde ele se sente bem, não é? É a lei de atração. A gente atrai, a gente repele, é isso, é assim que funciona. Não é nada injusto, porque é da natureza do espírito que ele está atraindo. A questão, gente, que a gente precisa analisar é que o espírito precisa entender que aquilo que ele está a fazer é uma maldade, é uma coisa ruim. Então, enquanto ele não entender assim, né, dessa forma, ele vai continuar atraindo esses lugares ou espíritos afins da mesma coisa, tá? Então, às vezes, as pessoas não, ficam assim, não, mas por que então? Então, Deus é tão mal, né, de fazer isso com um, fazer outro com outro? Não, é o que é o melhor para ele. Imagina para um espírito que está acostumado com liberdade e você coloca ele, de repente, num colégio militar, né? Não é o melhor para ele, né? Vamos dizer assim, entre aspas, é onde ele vai adquirir conhecimento, disciplina, mas é um lugar que para ele ainda não está bom, ele não quer ali, ele prefere uma escola em casa, enfim, entende? Ainda não está pronto para aquilo. Bom, cadê? Eu grifei mais uma outra coisa aqui. Tá, o espírito encarnado. Não. Tá aqui, ó. Então, eles estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. Então, nesse sentido também, que eles não estão circunscritos, como a Lavínia bem falou, pela questão do pensamento, né? Ou seja, se eles ainda estão ligados à Terra, quando eles desencarnam, eles continuam ligados à Terra. Eles vão querer continuar aqui entre nós, olhando o que estamos fazendo, muitas vezes desejando aquilo que temos, né? Aquilo que estamos fazendo, muitas vezes, tá? Se a pessoa desencarnou com um desejo, ela continua com esse desejo. Não é porque desencarnou que vai virar santo, vai mudar. Não, ela vai continuar. É assim com relação aos vícios, não é? Se a pessoa deseja o álcool, deseja o cigarro, deseja outras drogas, quando ela desencarna, o desejo continua. É por isso que a nossa briga por nos desmaterializarmos é sempre constante, deve ser constante, para que nós, quando desencarnarmos, não passemos mais por tantas dificuldades, tanto sofrimento. Lá no Livro dos Espíritos, aqui mais para frente, a gente vai ler como é que a gente se prepara para uma boa vida, né? Para a gente ter uma encarnação mais segura, mais tranquila. E ele vai falar justamente da semeadura, plantando agora para que depois você possa colher.
tá? Então, bom, é assim que funciona, tá bom? Eu grifei uma parte aqui embaixo, agora não estou achando qual que foi. Bom, já já ela aparece. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral, olha, sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico, uma ação incessante. Então, essa ação, tanto para o bem quanto para o mal. Eles agem sobre a moral do espírito, como agem também sobre a matéria. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados. E vários fenômenos, tá? Nós não estamos aqui falando somente dos fenômenos materiais, dos fenômenos físicos, não, tá? Fenômenos morais, como a gente pode falar assim, também, né? Como a pessoa que está falando de um jeito, né, te tratando de uma forma, de repente começa a te tratar de uma outra forma, né? A gente vê muito isso naquela novela A Viagem, né? Quando o espírito se aproxima lá, então, do personagem do Maurício Matar, ele do nada ele começa a mudar totalmente. Isso é inexplicado, né? Mas que aqui no espiritismo, né, pela doutrina, a gente pode explicar. É um fenômeno, né, moral, mas que a gente pode explicar agora, que antes não podia. Bom, agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram uma solução racional, senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes, né? São constantes. A gente se comunica tanto encarnado quanto desencarnado, acordado quanto dormindo. Nossa comunicação é incessante. Se não for fisicamente, né, verbalmente ali, ainda pelo pensamento, nós estamos sempre em comunicação. E ainda nem a distância é capaz de impedir a nossa comunicação, né? Já que nós estamos aqui imersos no fluido cósmico universal, o que faz com que todos nós estejamos conectados, né? Online sempre, tá? E aí depois ele continua: as relações dos espíritos com os homens são constantes, né? Isso que eu acabei de ler. E ele fala: os bons espíritos nos solicitam para o bem, nos sustentando nas provas da vida e nos ajudando a suportá-las com coragem e resignação, né? Os bons espíritos nada mais são do que espíritos como nós, que também passaram por essas dificuldades, conhecem as dores de viver na matéria, as dificuldades, e eles sabem o que é preciso para vencer o mundo. Então, eles estão ali colocados por Deus, né? Estão ali a pedido, a mando de Deus para nos ajudar. Olha que bênção que é saber disso, poder contar com isso, né? Enfim, aí ele continua falando para a gente que os maus, né, no caso, então, os maus espíritos, nos solicitam ao mal, claro, e é para eles uma alegria ao nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. Então, depois, lá para frente, a gente vai ter uma pergunta assim, que Kardec vai perguntar para os espíritos por que eles se comprazem, né, em nos atrasar, em dificultar a nossa vida, né? E ele vai falar que basicamente é isso, porque ele quer que nós nos assemelhemos a eles, que nós tenhamos e passemos pelas mesmas dificuldades, né? Eles ficam com inveja de lugares e bons lugares que eles não podem acessar e também não querem que ninguém acesse e querem que fique no mesmo estágio que eles, né? É uma pobreza de espírito muito grande, mas mas é um espírito que está em evolução. A gente nunca pode esquecer disso, tá? Porque é muito triste quando as pessoas condenam o outro, né? Falam de um jeito como se ele fosse ser assim para sempre. E quando a doutrina nos mostra que a gente tem que ter indulgência, sempre. Porque aquilo que condenamos no outro pode ter sido nosso grande erro, um dos nossos grandes erros do passado, né? E por isso que hoje a gente condena assim tão veementemente, porque a gente passou por isso, errou feio e a gente reconhece. Só que daí a gente tem outros sentimentos, né, como o orgulho e tudo mais, e faz com que a gente queira se colocar acima do outro por já não cometer mais aquele erro, enfim. Tá? Então a gente tem que ter sempre indulgência pelo próximo, entendendo que ele está ali no erro, mas que ele está aprendendo, que uma hora ele vai deixar de errar e vai fazer o certo sempre. Bom? Indulgência sempre, então. Bom, aí ele fala para a gente, então,
do porquê dos maus espíritos nos solicitarem ao mal, né? Então, porque para eles é uma alegria nos ver a gente sucumbir e nos assemelharmos a eles. E aí, depois, esses 2 seguintes parágrafos, ele fala sobre a comunicação, né? Com o que é a comunicação, e no segundo capítulo ele vai falar como se dá essa comunicação. Então, vamos lá. As comunicações dos espíritos com os homens, né? O que são? Elas são ocultas ou ostensivas, né? Então, elas podem ser ocultas ou ostensivas. As ocultas, elas ocorrem pela influência, boa ou má. São as intuições, né? São aqueles pensamentos, né? Que eles enviam, né? Emanam para a gente, né? E a gente capta com a nossa antena defeituosa muitas vezes, né? Então, às vezes, eles dão um bom conselho para a gente dá uma entortadinha para conciliar as duas coisas, né? O certo com aquilo que a gente quer fazer, né? Muitas vezes tem isso, e as pessoas se utilizam de várias maneiras para explicarem aquilo que querem fazer. Bom, as ocultas ocorrem pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós, com o nosso desconhecimento muitas vezes, tá? A gente muitas vezes não sabe que não é nosso. Então, o que a gente tem que fazer? Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e as más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra, né, ali do médium, ou outras manifestações materiais, e mais frequentemente por intermédio dos médiuns que lhes servem de instrumentos. Então, a comunicação do espírito pode ser oculta, né? Ela pode ser oculta, cadê onde que eu grifei? Ah, tá aqui. Isso. Então, no caso das ostensivas, são as que a gente mais conhece, né? Então, é através da escrita, através da fala do médium, né? Ou até mesmo através da escrita direta. São comunicações dos espíritos, né? E aí são ostensivas. E as ocultas são através do pensamento, tá? Essas são, vamos dizer assim, as mais fáceis, né? Porque elas não dependem de um médium de efeitos físicos, né? Ou seja, para que ele faça, para que ele influencie, basta que ele se afinize, né? E a pessoa permita receber esses pensamentos, tá? E aí, como que se dá essas comunicações? Os espíritos se manifestam espontaneamente, né? Ou por evocação. Podem se evocar todos os espíritos, aqueles que animaram homens obscuros, como aqueles de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenham vivido. Ó, é muito importante isso, e às vezes a gente lê e passa batido, né? Olha o que ele está falando. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação, certo? Certo. Podem se evocar todos os espíritos. Se podem se evocar todos os espíritos, podem se evocar todos os espíritos em todos os lugares. Não vai ser apenas evocados os espíritos no centro espírita. Ou seja, se nós nos ligarmos pelo pensamento através de espíritos ruins, né, de maus espíritos, nós vamos trazê-los para perto de nós. Não é assim no filme do Divaldo, não é? Quando ele baixava a guarda, o obsessor aparecia. É a mesma coisa, a evocação. Se nós baixarmos a guarda, pensarmos num espírito assim, ele vai vir para a gente. Está escrito aqui, era assim que eram feitas as reuniões. O espírito era evocado e podia se evocar tanto os bons quanto os maus. Então, qualquer um pode evocar. Porque se a gente tem um mau pensamento também, né? Quando a gente tem um mau, sei lá, um pensamento ruim, você atrai, né? Exatamente. Espírito afim. Do mesmo pensamento, né? Da mesma vibração, exatamente. São espíritos que se afinizam ao tipo de crime ou ao tipo de má tendência, né? Então, imagine agora para uma pessoa desequilibrada e que fica, por exemplo, mentalizando, evocando espíritos que no passado cometeram crimes bárbaros e gravíssimos, né? Imagina esse espírito ali, a evocação vai trazer esse espírito sim, vai se ligar sim.
Então, é importante que a gente aqui já perceba isso, né? O quanto o nosso pensamento é forte, né? Pode fazer coisas que a gente nem acredita, tá? Então, os espíritos podem se manifestar aqui espontaneamente ou por evocação. Pode-se evocar todos os espíritos, aqueles que animaram homens obscuros, como aqueles de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenham vivido, tá? Os de nossos parentes, de nossos amigos ou de nossos inimigos, e com isso obter por comunicações escritas ou verbais conselhos, informações sobre a sua situação do além-túmulo, sobre os seus pensamentos, nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer, né? E a gente vê, por exemplo, quando ele fala assim, que através dessas comunicações escritas ou verbais, ele pode receber conselhos, informações, né? Tem o estudo, que agora eu esqueci o nome do palestrante, mas eu vou ver depois, eu coloco o nome do grupo. Eu coloco o nome dele no grupo. Ele fala, né, das comunicações espíritas, né? Ele estuda bastante sobre as comunicações espíritas, e ele fala até em uma das experiências, um espírito que ele era um astronauta, né? Ele era um cientista da NASA, e ele faleceu e tudo, só que ele havia deixado uma apólice de seguro para a esposa, né? E a esposa não sabia. E aí ele então se comunica com esse médium, né? Passa um número de registro dele lá na NASA, e um número de telefone na NASA, eu acho que é na NASA. E aí ligam para lá e a primeira coisa que a pessoa pergunta é como você conseguiu esse número, né? Que a pessoa que atende já pergunta isso. E aí então ele fala tudo, né? Que tem a comunicação com tal pessoa, tal. E aí, o mais interessante é que ele fala nessa comunicação o número da apólice de seguro, né? E é verificado que a apólice é verdadeira e que realmente o banco, né, como um bom banco, né, ficou quietinho e não tinha falado nada, mas aí quando apareceu com a apólice, ele mostrou e realmente havia um seguro de vida para a esposa, né? Então, isso que ele está falando aqui é verdade. Realmente os espíritos podem vir dar essas comunicações e ajudar os parentes que estão aqui de várias maneiras, né? Com bons conselhos, não só de forma material, como foi esse caso, né? Mas sim com conselhos e tudo mais. Então, os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela sua natureza moral. Isso daqui você não leu ainda, né? Não. O último parágrafo não, né? Não. Tá. Então a gente vai parar por aqui. Ó, vou marcar Nossa, uma já? bolinha. Vou marcar aqui que é dia 21. Passou E rápido. passou rapidinho. É que Então, qualquer coisa é boa. É que é interessante, né? o livro dos Espíritos é demais, né? São muitas Isso informações. é a introdução. Isso, exatamente. Estamos só na introdução, verdade. Olha quem está aí! Quietinho! E aí, boa noite. Tá até de bigode, olha lá. Eu tô com a minha barba também. Ele não tá ouvindo, né? Não, não tá, não tá. Bom, então a gente vai parar por aqui. Realmente, e é só a introdução, né? E com tanta informação, mas é porque ele já vai preparando a gente para as coisas que a gente vai ler lá na frente também, tá bom? Já é tão esclarecedora, só a introdução, né? Fala E é tanta coisa, né? engraçado, Letícia, que muitas pessoas querem pular a introdução, querem ir direto para as perguntas, por achar que é Eu vou chato, falar a que é verdade, eu enfadante. nunca tinha lido a introdução. Mas isso por quê, Letícia? É cultura das outras pessoas, não é nossa. A gente que chegou para estudar, e aí as pessoas que já estudaram conduzem a gente ao estudo, né? Então o erro não é nosso, é erro das pessoas que não se despertaram para a introdução, né? Ainda vão ler a introdução e vão ver a grandeza e vão repensar o seu método, mas a culpa não é nossa. Eu também, né? Eu vim aprender a ler a introdução com a Cristina lá, né? Ela que começou, não, nós vamos estudar pela introdução, porque quando eu comecei a estudar a primeira vez, a gente já foi direto também para as perguntas. A pessoa falou assim, ó, vocês leem a introdução, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês anotam e tragam aqui no próximo encontro.
Aí, lógico que ninguém tinha dúvida nenhuma, né? Não tinha dúvida. Eu já sei. E aí começou as perguntas e foi direto. Então, às vezes as pessoas não se despertaram ainda para a grandeza da introdução, mas é importante mesmo, Verdade. é muito importante. E quem vai fazer desculpa, pode A falar, Lavínia. maioria das pessoas, não, é que a maioria das pessoas, mesmo assim, com outros livros que não são de estudo, né, pulam sempre a introdução, porque ou deixa para ler no final, coisa assim. Como é que deixa para ler a introdução no final, né? Mas eu acho que faz parte mesmo do nosso desenvolvimento mesmo, né? Por exemplo, agora a gente deu importância à introdução do livro dos Espíritos, mas de um modo geral a gente vai começar a dar mais valor à introdução nos outros livros, por exemplo, né? Então, Sim, outros livros a gente vai passar, acho que vamos dar mais importância. Nunca mais vou passar pelo livro sem ler a introdução, porque é tão rica a introdução, né, do Então, livro que a gente está estudando, é praticamente tão rica que... um resumo bem superficial, mas um resumo bem legal. E é legal como ajuda a entender o restante, né? Porque muito esclarecedor. Sem essa parte, sem essa explicação toda minuciosa, assim, da introdução, de repente, você poderia ler, sem entender, mas ia faltar, né? Lá na frente a gente vai sentir falta, porque aí na frente que ele vai falar as coisas, nossa, mas por que ele está falando alma desse jeito? Ele está falando de um outro jeito? O que ele quer dizer? E o legal da introdução, assim, também, que as pessoas que estão começando a estudar ou que se interessaram, vão lendo e já vão falando, nossa, já vai despertando, né, toda aquela vontade de estudar. É bem legal quando faz assim a introdução. Verdade. Bom, quem vai fazer a prece de encerramento? A Lavínia ou a Rejane? A Letícia, ela nunca fez, né, hoje. Ela vai esperar um pouco. Semana que vem eu faço, pode deixar. Vou decidir. Então, tá bom. Eu sempre deixo esperar um pouquinho, porque todo mundo sempre tem vergonha de fazer a prece, né? Então eu nunca forço, deixo para quem é mais antigo, que já está acostumado mesmo. Mas que bom que ela já se prontificou a fazer semana que vem. Semana que vem pode deixar. Então essa semana, de quem que vai ser a vez? Acho que é a Lavínia, porque eu fiz semana passada. Então tá bom. Tá bom, eu faço. Tá bom. Então vamos lá. Então tá. Oh, Pai querido, obrigado por essa oportunidade de reencarnação e pelos estudos que nos dá o conhecimento, né, deixados pelos bons espíritos. Nossa gratidão a eles. Nossa, obrigada por nos ajudarem para assim podermos avançar e aprender. Que Jesus nos ajude também nessa caminhada e nos ensine a sermos pacientes e perseverantes nesses estudos aqui. E que os nossos irmãos que não puderam hoje frequentar aqui, que na próxima, que eles possam vir. Que assim seja, graças a Deus. Que seja. Graças a Deus. Nossa, eu estou muito rouca, gente. Nossa, tem que tomar própolis. É só eu mexer com o álcool, eu desinfetar as coisas, eu ponho, às vezes eu ponho até a máscara, aquela de TNT, mas mesmo assim me prejudica. Nossa. O álcool dá uma ressecada, né, na garganta. Eu estou adquirindo, acho que uma certa alergia por esses produtos em geral, de ficar desinfetando as coisas. Quando eu tenho que fazer isso, eu fico uns 2 dias assim, depois vai melhorando. Deixa eu tomar mais água. Aí daqui a pouco está na hora de limpar de novo. Pois é. Né? Dá 2 dias. Bom, meninas, eu quero agradecer a presença de vocês. Tá? Semana que vem nós estamos aí de novo.
E qualquer dúvida, vai anotando ou põe lá no grupo e semana que vem a gente está de novo aí. Você Tá explica bom, então. Também fala mais que a boca também, né? Não para de falar. você mais que a boca. Ainda bem, né? Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, boa noite para Tchau, Até todos. tchau. mais. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Boa noite. Até. Beijo É. para todo mundo. Tchau,